E aí, Dentcasters, estamos aqui com a doutora Ana Paula Mundim. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dela, da sua trajetória. Doutora, começa falando um pouquinho da sua história, da sua trajetória na odontologia. Sim, olá Maria Paula, olá Dentcasters, né? Então, obrigada pelo convite, Maria Paula. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás, né? Minha graduação é por lá. E assim que eu me formei, abriu um concurso, uma seleção aqui no estado de Tocantins. Assim, na verdade eu fiz o concurso antes mesmo de me formar. E eu passei em 8º lugar e coincidiu que meu pai, minha família, minha mãe me apoiou muito. E eu saí de Goiânia, né, de uma capital, para morar numa cidade do interior daqui que chama Santa Fé do Araguaia, por opção. Eu gostava muito da parte de saúde da família e eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto lá. Com uma semana que eu cheguei nesse município, eu me transformei, assumi como cirurgião dentista e como secretária de saúde. Na verdade, em toda a minha vida, eu fui, além de ser dentista, também fui gestão, né? Aí eu fiquei um tempo, fiquei 5 anos nessa cidade e vim para mais próximo de Goiás, uma cidade que chama Figueirópolis. Lá também eu cheguei, assumi a Secretaria de Saúde, montei, em todos os lugares eu montei todos os consultórios, todas as equipes de saúde da família, né, fazendo todas as conferências. E lá eu fiquei um tempo, tive a minha família nessa cidade. E aí, só que eu sempre tive um pé na docência, apesar de gostar de trabalhar na equipe de saúde da família, eu sempre vislumbrava a docência. E não fiquei no SUS, na baixa complexidade, por questões financeiras. Eu queria ter mais vencimento, mais salário. E aí comecei a ministrar, fiz um curso de especialização, eu sou especialista em odontopediatria pela ABO, e comecei a trabalhar na Unirg, ministrando algumas aulas para o curso de pós-graduação, e comecei a ministrar a aula em Porto Nacional. Em Porto Nacional, vocês que são de Porto Nacional, a primeira coordenadora, o nome do curso de vocês lá ela está viva, Janice Simões. Então a Janice me chamou para poder trabalhar dentro da faculdade e eu comecei ministrando 11 disciplinas. 11, né? E aí aí eu mudei para Porto, dentro desse contexto, a gente trabalhava, a instituição ela tinha um nome antes de ir para Porto, que era IESPEN, né? Então eu estou em Porto Nacional quando o consultório odontológico era em frente à Praça do Centenário, que era um corredor pequenininho, mais ou menos com 10 cadeiras somente, entendeu? Então, eu estou lá desde 2008 formando aluno desde essa época. E aí depois eu fui para o mestrado, eu sou mestre em odontologia pela Universidade Federal de Goiás também. E comecei a trabalhar no ITEPAC Porto como professora, como eu disse para vocês. E teve um dia que eu estava em Goiânia, porque o meu mestrado era estricto sensu, e o professor Bertolini, que faleceu, que era o diretor acadêmico de lá, que é muito querido por todos, me ligou e falou: eu quero que você assuma a coordenação do curso de odontologia. Então eu fui assumir o curso de odontologia em 2013, a primeira vez. E aí então era professora e coordenadora, ao mesmo tempo na instituição. Mas desde 2008 eu estou em Porto Nacional, passando por toda essa reforma institucional que teve lá. E aí eu ministrava novamente, umas 11 disciplinas, só que a coordenação exigia bastante. E a gente foi e eu reduzi para 2 para a gente ter tempo de viver isso com os alunos, porque a interação dentro da coordenação com os alunos ela é fundamental, E aí fiquei muito tempo em Porto Nacional, até 2018 mais ou menos, e foi que eu passei no doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, porque eu queria ministrar aula para os demais cursos. E nesse inteirinho eu já trabalhava em hospital, porque eu no meu último ano de graduação, isso serve de conselho para vocês, eu fiz um estágio dentro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e eu comecei a me interessar pela atuação do dentista dentro do hospital. Então eu tinha 2 paixões totalmente diferentes, a odontopediatria e a odontologia hospitalar. Na época eu tinha dúvida se realmente eu seria uma odontopediatra ou uma bucomaxilofacial.
Mas aí hoje eu atuo no atendimento à pessoa com deficiência, né? Eu moro aqui em Palmas, já faz um tempo. Depois que eu saí de Porto Nacional, eu fiquei muito tempo na instituição. Aí depois de mim veio o Rafael, né? Não sei se vocês conheceram o Rafael, Não. professor Rafael. Rafael, eu estava na coordenação e contratei como professor Rafael Rocha, né? O Rafael ficou no meu lugar. Eu saí porque eu precisava cuidar de questões pessoais, da minha família, da minha filha. E aí o Rafael assumiu. Aí depois do Rafael veio o Sérgio, né? E depois do Sérgio veio o Hugo. O Hugo também foi aluno egresso de Porto Nacional, foi nosso aluno. E agora a Fernanda, né, que também foi ela foi aluna na época que eu era coordenadora, a Fernanda e o Hugo, né? Então, assim, né, a gente ficou muito feliz de saber que Porto Nacional forma alunos que possam se tornar professores e coordenadores também, né? Isso aí, acho que pode ser o futuro de algum de vocês aqui, né? Eu imagino, né? Que tem habilidade, inclusive, em gerir, né? Em gestar, que a gente fala. E aí, nesse interim, eu sou concursada no Estado desde 1994, estou há 30 anos dentro do Estado e há 27 anos eu trabalho dentro da odontologia hospitalar. Então, um pouquinho, o resumo um pouquinho, o meu currículo um pouco resumido, né? Eu sou habilitada, também eu trabalho com sedação, sedação específica, né? Dentro de projeto de pesquisa, eu sou pesquisadora há mais de 15 anos, entendeu? Então, hoje eu estou no HGP, no Hospital Geral de Palmas, há 17 anos. Tá? Muito bonita a sua trajetória. Obrigada. E quando surgiu o interesse pela odontologia hospitalar? Então, primeiro, a minha primeira paixão foi a odontopediatria, né? Que é um paciente que a gente é o clínico geral do paciente, né? Da criança, quando a gente faz tudo. Uma parte da minha vida, o meu pai, ele teve uma sequência de 8 AVCs e na época eu queria conviver com famílias que precisavam desse tipo de cuidado. E eu comecei a trabalhar com crianças que precisavam de transplante de medula óssea, que elas ficavam numa fila de espera, crianças na primeira infância até a fase escolar. E aí eu me ofereci para trabalhar com esse grupo, e fui trabalhar com esse grupo e eu falei, este aqui é o meu lugar, né? Porque a gente fazia a parte odontológica desses pacientes que precisavam, né, receber o transplante de medula. E desde então, né, eu entendo que através do meu pai, né, esse foi um chamado para a área que eu atuo hoje, que alguém assistiu a minha palestra ontem? Porque eu falei, eu não sei se vocês ouviram, eu fui a primeira a falar, né, a fazer a abertura. A odontologia hospitalar é a especialidade mais nova, né? A resolução é de 2024. Então, quer dizer, é uma nova especialidade que surgiu, né, pela demanda dos pacientes que só conseguiram, né, a grande maioria, ficar estáveis e chegar até a alta hospitalar pelos cuidados da saúde bucal, né? E qual o maior desafio que a senhora enfrenta hoje no atendimento odontológico em ambiente hospitalar? Desafio? Hoje eu atendo na rede pública e na rede privada, né? Eu também faço os hospitais privados aqui em Palmas. E o que eu vejo na verdade, uma falta, por exemplo, de discernimento dos profissionais, às vezes, que, por exemplo, vocês já estão estudando o SUS, a gente tem a baixa, a média, a complexidade. Muitas vezes o paciente tem uma condição sistêmica que vocês daqui um dia poderiam resolver na baixa e na média complexidade. Acaba que o hospital, né, eu estou no HGP, que é alta complexidade, ele fica super lotado porque não se resolve na baixa, não se resolve na média complexidade e acaba levando, né, para o hospital. Não por falta de qualificação dos colegas, mas mesmo por causa às vezes o colega não tem uma estrutura pronta para atender esses pacientes. Então a gente tem uma fila de espera que é grande, né, que é considerável para poder atender os pacientes. Eu não sei se você sabe, Maria Paula, mas a gente atende em centro cirúrgico. Sim. A gente não tem uma cadeira odontológica. Nós atendemos, nós fazemos consulta, nós fazemos exames hematológicos, fazemos raio-x, quer dizer, o técnico faz, a gente solicita, nós solicitamos parecer do cardiologista e nossos pacientes são atendidos toda terça-feira no Hospital Geral de Palmas, entendeu? A gente está pegando a matéria de PNE agora, né? Aí com a Fernanda Vilibô, ela é da Aí ela fala equipe. que
quais atendimentos a gente consegue atender em consultório e que é ambiente hospitalar. A Fernanda, na verdade, a Fernanda, ela está na nossa equipe, né? Eu já estava, eu era supervisora da equipe. A Fernanda morava em Araguaína, quis vir para cá, né? Ela veio para a equipe e agora ela se tornou supervisora porque eu estou em aposentadoria do Estado. Eu tenho 30 anos e 8 meses de Estado. Uhum. E o que representa para você o reconhecimento da odontologia hospitalar como especialidade pelo CFO, né? Que você falou agora que é nova a resolução. Então, eu também, Maria Fernanda, eu atuo dentro das comissões, né? Eu sou uma técnica do CRO, então eu viajo, né, o Brasil por convite do CRO, justamente para a gente defender, trabalhar dimensionamento, trabalhar os direitos do dentista dentro do hospital. Para mim, a grande vitória é ver a odontologia hospitalar como especialidade mesmo, né? E assim, agora o meu maior desafio é formar novos profissionais para poder atuar na área, que é uma área ampla e bastante complexa e difícil, porque você tem que entender o paciente de forma sistêmica, né? Sim. Saber entender de doenças, saber entender de prescrição. Vocês que estão fazendo PNE agora, você viu tanto que é diferente, né? Do atendimento é bastante diferente, né? E a senhora ajudou a construir o manual de odontologia do hospitalar, CRO. né? CRO. Como esse material tem impactado nos colegas, para os colegas da profissão? Então, a gente criou um e-book, né, justamente para a gente facilitar o entendimento dos colegas em relação ao atendimento da odontologia hospitalar. Ontem mesmo, na minha palestra, né, no auditório, eu perguntei para os alunos da graduação e para os colegas se eles tinham noção do quanto a gente trabalhava dentro do hospital, do quanto a gente atende dentro do hospital. Porque, Maria Fernanda, a dor, ela é subestimada nas pessoas que não falam e não sabem reclamar, né? Uma pessoa com deficiência, ela não sabe dizer eu estou com dor muitas vezes. Então, ela se automutila, né? Essa pessoa com deficiência, ela não vota, ela não sabe clamar pelos direitos dela. E como a sua experiência em odontopediatria contribuiu para o manejo de pacientes em ambiente hospitalar? Olha, Maria Fernanda, a odontopediatria é a profissão mais completa, né? Eu entendo. Porque quando você entende, né, uma criança, com todos os aspectos emocionais dela que estão em formação, você consegue trabalhar com qualquer paciente, né? E assim, Maria Fernanda, só para complementar, eu não estou só na alta complexidade, né? O HGP dentro da pirâmide do SUS, nós somos, né, o ponto mais alto, né, do tratamento da saúde, mas eu também hoje trabalho participei do maior levantamento de saúde bucal do Brasil, que foi o SB Brasil. Eu fui referência para o estado do Tocantins e para Rondônia, e atualmente eu faço parte de um projeto de pesquisa também, né, que é guiado pelo Ministério da Saúde, que é a avaliação das unidades odontológicas móveis do Tocantins. Eu viajo para ver, né, se elas estão em funcionamento, como é que elas estão agindo. Na verdade, eu tenho várias paixões dentro da minha profissão, né? A base, desde da odontologia que você pratica lá na unidade de saúde, né, até o hospital, né? Eu sei, assim, que eu não consigo me definir como uma dentista só de hospital também. E a senhora fala que gosta da parte de gerir, né? Sim. Onde surgiu essa paixão? Desde a faculdade ou não? Então, Maria Fernanda, é o seguinte, na verdade, a gente não escolhe nada. Na minha concepção, a gente nasce. Eu te pergunto isso, você nasceu Maria Fernanda sabendo que você teria que escolher participar do Dentcast? Não é? Então, assim, isso aqui foi o quê? A Maria Fernanda com dom para poder participar do Dentcast, né? Isso aqui não é uma escolha. Você pode até escolher estar aqui, mas isso é um chamado, né? E dom é divino, né? O dom é de Deus, Maria Fernanda. Quando a gente tem o dom, né, você vai achar o seu lugar dentro daquele cenário. Então, tudo que eu faço hoje, né, o fato de ter sido secretária de saúde em vários municípios, de ser coordenadora em nesses 30 anos de profissão, eu sempre fui gestora. Eu nunca deixei em momento nenhum de ser gestora na minha vida, mas eu entendo que é por dom, por chamado, sabe, por aptidão, por vontade de ajudar mesmo, né, as outras pessoas.
E quais mudanças a senhora acredita que ainda são necessárias na formação acadêmica para melhorar o dentista para o atendimento hospitalar, odontopediátrico? De forma geral, né? Generalista. Então, Maria Fernanda, o desafio é grande, porque hoje os alunos que entram para a graduação, muitas vezes eles não querem se envolver com a instituição, né? Existe uma carga horária mínima de estudo que deve ser cumprida. E assim, o maior desafio, Maria Fernanda, é porque o dentista, ele é bom quando ele faz 50 vezes uma coisa, aí depois ele faz mais 50 vezes, porque o dentista ele é bom quando ele repete, né? Ele é um técnico que ele é bom pela prática, pelo que ele executa, pelo que ele faz com as mãos dele. Então, assim, eu vejo que hoje muitos dentistas eles querem se formar, né? E assim, existe um tempo para amadurecer, porque a de faculdade ela te dá uns 50%, o mercado de trabalho ele vai te deixando pronto, né? Para realmente você se envolver com o que você precisa. E a senhora trabalha com a sedação consciente, né? Sim. Como você enxerga o uso dessa técnica na rotina dos pacientes especiais? Então, olha só, eu não sei se você sabe que são os guidelines, são os livros que tem na Europa, na América. Hoje a sedação ela é considerada como um conforto no atendimento odontológico a qualquer pessoa. Não precisa ser uma pessoa típica ou atípica, né? Porque você promove conforto para aquele atendimento. Porque, infelizmente, Maria Fernanda, o dentista, o atendimento odontológico, ele está associado à dor, né? Eu vou ao dentista e lá eu vou sofrer porque eu vou tomar uma anestesia, porque vão tirar alguma parte que é minha. Então, culturalmente ou por crença, o dentista está associado aqui. A dor. Então, a gente tem que romper esses dogmas. Vocês que estão na graduação têm que trabalhar esses aspectos do cirurgião dentista como um amigo da pessoa. Meus pacientes, quando chegam para mim com muito medo, porque como eu sou uma odontopediatra que trabalha em hospital, quando os pacientes chegam para mim, ele já passou às vezes por 5 profissionais que não conseguiram controlar o paciente. E eu brinco muito para a criança ou para a família da pessoa com deficiência que eu atendo. Eu que tenho que estar com medo de você, porque eu tô quietinha aqui, você trouxe um tanto de problema para resolver. E eu estou feliz porque você está aqui. Então, o que eu digo para você hoje, na verdade, trabalhar o comportamento através da sedação, que é o gerenciamento de comportamento no aspecto farmacológico, é muito importante. E eu, assim, desejo que todos que me ouçam, que amadureçam, né, para esse tipo de oportunidade, né, que hoje é bastante vigente. E qual conselho a senhora daria para acadêmicos e jovens dentistas que querem seguir nessa área? Tá, então, olha só que legal. Eu acho que se dedicar bastante, né, ao estudo, né, voltado mais para esta área. Por exemplo, Maria Fernanda, quando eu estava na graduação, eu comecei a ter certeza do que eu não gostaria de fazer. Dentro da graduação, todo mundo chega sem saber o que vai, né, exercer como especialidade. Quando você vai fazendo a graduação, você vai vendo qual tipo de habilidade que você tem. Eu, por exemplo, na graduação, eu tinha certeza que eu não faria prótese. Não sei se vocês gostam de prótese. Eu já gosta de prótese? A gente vai fazer agora na clínica. A gente pegou a prática na pré-clínica, agora vai começar na clínica. Sim. Eu tô meio ainda assim. Depois você vai me contar, vocês, né? Então, o que acontece? Eu comecei a ver que eu não gostava, porque assim, tinha um aspecto emocional muito ruim. Tinham pessoas que tinham perdido tudo ali, né? E reabilitar, né? Fazer a prótese total. Então, assim, quando eu me formei, eu ainda fiz mais ou menos 8 anos que eu trabalhei como clínico geral. Eu fazia muito, né? Essa parte de prótese. Mas depois eu tinha certeza que eu não queria fazer. Agora, quem quer, né, seguir nessa área do conforto, no atendimento à pessoa, né, com deficiência, através da sedação, a gente tem a sedação inalatória, outros tipos de sedação, a orientação é fazer junto com o anestesiologista, que comece a trilhar, né, esse caminho, estudando mais, né, dentro do ITPAC, vocês têm a disciplina de pacientes com necessidades especiais, tem a disciplina de terapêutica, tem a liga de vocês lá, que é voltada para essa área? Tem uma liga agora atualmente só tem uma liga na faculdade, que é de cirurgia. Sim, né? A Fernanda deve estar, né, direcionando, porque ela é da BUCO também, né? Então, que se crie uma liga realmente, assim, de gerenciamento do comportamento,
Porque o paciente que chega no dentista, depois que ele chega para vocês lá, que você consegue conversar, condicionar, mesmo que seja um adulto, você consegue exercer, né, a odontologia, a parte técnica de uma forma tranquila. Então, gerenciar comportamento, entender a pessoa e trabalhar todos os aspectos dela emocionais, todos não, né, mas quase todos, te ajuda a ser um profissional, te ajudará, Maria Fernanda, que ninguém vai te trocar por ninguém. Se você souber acolher, entendeu, o paciente, ele vai ser seu pro resto da vida. E vamos finalizar a entrevista com um bate e volta. Vamos Perguntas rápidas, tá? Tudo bem. Um livro que te inspira. Um livro da minha área, pessoas que me inspiram. Posso te falar? Pode. Então, a minha orientadora do mestrado e doutorado, Luciane Costa, que é uma das melhores pesquisadoras que eu conheço do Brasil e do mundo, né? Professor Paulo Santos também, que é um pesquisador da área, né, da pessoa com deficiência, né? Dentro da minha área eu falo de pessoas que me inspiram, né? Tem pessoas, a professora Tatiane Marega, tem dentro da pediatria a professora Salete, a professora Aira, são pessoas que assim, que eu consigo, além de ler os livros, eu consigo gostar da história de vida delas. Livro como livro, eu gosto muito de livro de autoajuda, dependendo da época, né? Eu leio, hoje está, na minha opinião, está muito mais fácil, eu coloco, né? Eu vou caminhar, eu vou trabalhar, eu ouço, seleciono um podcast que eu quero assistir, eu coloco no fone e está mais prático do que ler, porque você consegue, por exemplo, fazer odontologia e ouvir um podcast. Você consegue caminhar e ouvir um podcast, né? Então, assim, hoje eu acho que está muito viável, né? Também. Gosto muito da Bíblia, né? De ler a Bíblia, né? Não é assim, para mim é muito importante, né? Eu sou cristã e acredito demais, né, em Deus. Uma frase que você leva para a vida. É a que eu acho, para mim, é que eu te falei agora, antes, quando eu falo que todo mundo tem um dom e tem um caminho, é uma frase da Bíblia: há um propósito para tudo debaixo do céu. Um desafio que virou aprendizado. Um desafio que virou aprendizado? Ixi, são muitos. Por exemplo, não acreditar demais na bondade humana. Como eu trabalho com pessoas que sofrem muito, eu vejo muito abandono, muita solidão, eu vejo muita traição, né? 100% dos pacientes que eu atendo, né, 90% são mães que foram abandonadas. Então, assim, eu convivo muito com a dor, com o sofrimento de quem está dentro do hospital, de quem perdeu pessoas, né? Uma conquista que te enche de orgulho. A minha história profissional, nossa, né? 30 anos de odontologia, hoje eu estou em todas as frentes de trabalho, desde aqui no Tocantins, né? Eu também trabalho em outros estados, eu consigo ajudar, né, voluntariamente. Você vê, eu fiz uma pesquisa, a maior pesquisa de saúde bucal do Brasil, né, que foi o SB Brasil, de forma voluntária. Essas avaliações, eu viajo para todas as reuniões de comissões técnicas que estão relacionadas à odontologia hospitalar. Meu maior orgulho, eu acho que é a minha carreira profissional. E é uma carreira linda, uma história Sim, linda, inspiradora. Obrigada. Um sonho que ainda deseja realizar. Um sonho, formar muitos profissionais na área do atendimento à pessoa com deficiência, dentro da odontologia hospitalar, da especialidade, né? E dentro da especialização em pacientes com necessidades especiais. Eu agora estou estruturando os 2 cursos, a gente deve lançá-los no próximo semestre. A gente tem pouquíssimos profissionais formados dentro do estado, dentro de todos os estados de forma geral, né? Estou pegando a matéria de PNE e assim, estou vendo que eu pretendo fazer algum curso, algo na área, porque eu pensava que era tipo pessoa autista, e não é pessoa com uma doença renal, doença cardiopatia crônica, né? E você precisa ter o conhecimento da doença sistêmica para atender seu paciente, e hoje a maioria das pessoas tem alguma doença sistêmica. Então, olha só,
Até mesmo você vê, né, os próprios dentistas não sabem que eles correm, né, um risco grande atendendo esse público, né? Sim. Por exemplo, que são os pacientes com doenças sistêmicas, crônicas, metabólicas. Eu não sei se você sabe que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo, né? Sim. E esse paciente vai estar na sua cadeira com uma ansiedade exacerbada, porque pelo medo, né, do subjetivo que é o dentista. Então, quando você faz essa disciplina dentro da sua instituição, você está preparado, mais preparado para atender, né? E tomara que realmente Maria Paula, desculpa, Maria Paula, eu te chamei de Maria Fernanda, mas é porque a gente falou Fernanda da coordenação, a gente falou professora Fernanda e eu confundi. Então é importante, tomara que você goste, eu preciso de colegas assim, viu? Para me ajudar daqui a um tempo. Um lugar especial no Tocantins para você? Aqui, o Jalapão, lindo. Nossa, o Jalapão é um lugar que eu já viajei pelo mundo, eu conheço as Américas, Estados Unidos, conheço a Europa, mas o lugar que eu falo que eu fiz mais conexão com Deus foi no Jalapão. Eu acho lá lindo. É mesmo. Um lugar especial. Um atendimento hospitalar em uma palavra. Amor. Odontologia em uma palavra. Nossa, um sonho. Como eu sempre gostei de trabalhar em hospital, as pessoas me perguntavam por que você não fez medicina, porque eu falei, eu nunca quis fazer medicina, eu nunca tive dúvida de que eu queria ser dentista. Eu sempre também falei que quero trabalhar em hospital, eu acho bonita a profissão de Sim, estar no hospital. sim. E a doutora Ana Paula Mundim em uma palavra. Eu sou lealdade, muito, muito mesmo. Para a gente finalizar, deixa um conselho, uma dica para quem está nos assistindo. Então tá, eu vou olhar para todos aqui também, né, de forma geral, que vocês sejam, né, éticos e honestos na profissão de vocês. Porque, assim, às vezes você pode, né, optar por encurtar caminhos, mas lá na frente isso sempre vai te dar um problema. Então, assim, quando você for trabalhar, que vocês se preparem com cursos, que trabalhem de forma, né, organizada, entendendo, eu acho que esse é o melhor conselho, que tudo tem um tempo para acontecer. Sim. Nenhuma fruta fica madura de uma vez. Quando ela fica madura de uma vez, ela apodrece ou o sabor dela não é bom. Porque tudo tem um tempo para acontecer. Então, se formem, se preparem com o curso, vejam as deficiências que vocês têm para trabalhar elas no futuro. Entendeu? É isso. A gente queria agradecer o Dentcast pela sua entrevista. Obrigada. Aceitar o nosso convite, foi muito enriquecedora. Obrigada, Maria Paula. A gente aprendeu muito com a senhora. Sim. E para finalizar, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte e nos siga nas redes sociais. Eu vou começar a seguir agora, tá? Obrigada, tchau.